Vamos agora ao problema de determinar a propagação de um pulso. O que significa isso? Ele é muito importante para a gente entender o que acontece nos instrumentos de corda, onde, mediante uma percussão, é uma deformação da corda, num instante de tempo, que vamos chamar de t igual a zero, onde a corda é deformada com os dedos. Eu deformo a corda, puxo a corda para cima. Cria-se, então, um pulso. Quando soltamos a corda, um pouquinho antes de soltar a corda, tirarmos o dedo da corda, ela está em repouso. A corda, como um todo, está em repouso. Então, veja, uma situação fisicamente simples, reprodutível. E, no instante em que você aplicou essa percussão, levantou a corda, ela adquire uma forma. Vamos imaginar que a forma seja essa, aqui, mas não importa qual seja a forma. Esse perfil da corda é descrito pela função φ de x. Ou seja, no instante de tempo t igual a zero, esta é a curva que descreve a função φ de x, né? É a função que descreve o perfil da corda. Aqui eu tenho o eixo y, né? Lembrando, né? Que aqui eu tenho o eixo y, isso aqui é uma curva, né? E essa curva é φ de x, né? Portanto, φ de x é esta curva aqui. A função φ de x descreve, né, o perfil da corda. Antes de soltar, ou seja, no instante de tempo t igual a zero, quando ela é solta e colocada a se movimentar, né, ela está parada. Ela está parada. Estão vendo que isso aqui é velocidade em cada ponto da corda? Lembram-se? É velocidade em cada ponto da corda. A velocidade em cada ponto da corda, no instante de tempo t igual a zero, independentemente do ponto, é igual a zero. Todos os pontos da corda estão em repouso. Em repouso. Quando você solta, aí é o que a gente vai agora entender o que está se passando. Eu tenho duas formas de tentar entender o que está se passando. A primeira é procurar essa solução bem geral e agora ver, né? E agora eu vou ver como eu posso encontrar FG que satisfaçam aquelas condições ali, né? Eu tenho aqui as condições iniciais, duas condições iniciais. Ora, derivando, né, y com respeito ao tempo, eu tenho, né, então, dy dt é igual a menos f' vezes v, f' é a derivada de f com respeito ao tempo, de x menos vt, mais v vezes g' de x mais vt. Eu derivei, né? Portanto, dy dt, né, no instante de tempo t igual a zero, é igual a v, agora eu vou colocar o v aqui em evidência, e agora aqui eu tenho f' de x, e com um sinal menos aqui, mais g' de x.
Agora, como isso aqui é igual a zero, isso só é possível, né? Só é possível se eu escrever que f' ou f de x é igual a g de x. Essa é a primeira conclusão, claro. Vem da condição inicial. A corda totalmente em repouso. Então, nessas condições, essas funções são escritas assim, né? Agora, em sendo assim, y de x e zero é igual a f de x mais g de x. Mas f de x é igual a g de x. Aprendi ali. Então, y de x e zero é igual... Agora pode ser qualquer função, mas nós já sabemos que elas são iguais, então vamos lá, 2 vezes f de x. Mas, de acordo com o dado aqui, y de x e zero é igual a φ de x. É igual, então, a φ de x, φ de x, φ de x. Portanto, φ de x, né, é igual a 2 vezes f, de onde se infere que f de x, que é igual a g de x, né, é igual a φ de x sobre 2. Sobre 2. Utilizei isto e utilizei isto, né? Ou seja, eu utilizei as duas condições, né? Qual é a solução, portanto? É que y de x e t é igual a meio de φ de x menos vt mais φ de x mais vt. Esta é a solução, dadas as condições iniciais. Mas isso é muito curioso. Isso é muito curioso. Por quê? Olha só a dinâmica, né? O que nós aprendemos aqui é o seguinte: se esta função φ de x tem esse aspecto ali, o que nós temos como solução ali? 2 pulsos muito semelhantes a esses, né? Porque é dado por um fator meio, 2 pulsos, um se movimentando para a direita e outro se movimentando para a esquerda. Veja que os dois têm uma altura que é a metade desta função do pulso inicial. O que nós temos? Nós estamos mostrando é que aquele pulso inicial, esse aqui, ele deu origem a 2 pulsos. Se dividiu. O pulso se dividiu em 2 pulsos que se propagam, um para a direita e outro para a esquerda. De forma que, quando nós retroagimos no tempo, esses 2 pulsos acabam se somando, né? Um se soma ao outro, né? Produzindo este. Cada vez mais vai ficar mais acentuado. Eu estou agora voltando o filme. Ele se dividiu. Eu estou agora procurando entender, né, a partir da divisão, voltando no tempo. Mas podemos agora também entender de um outro jeito, né? Entendendo o processo de divisão do pulso. Mas a solução está aqui muito clara. Está muito clara, né?
Aquele pulso inicial deu lugar, ele estava em repouso, deu lugar a dois pulsos, né, cuja altura é a metade do pulso inicial. Essa é a interpretação física da resposta, e é o que a gente vê. É só a gente considerar o instante de tempo t igual a zero. Olha só, no instante de tempo t igual a zero, y de x e zero, o que eu tenho? Meio de φ de x mais φ de x, que é o próprio φ de x, que é igual a φ de x. Olha aí, no instante de tempo t igual a zero, quando tudo começou, tem aquele pulso. Tem aquele pulso. Agora, a questão é entender também de um outro jeito. Eu entendi a partir da solução, mas se você olhar em detalhe o que está acontecendo em termos de forças, também dá para entender. O que acontece, por exemplo, neste ponto aqui, ele está submetido a uma tensão que tem essa direção, né, para a direita, e uma tensão, pega um elemento aqui qualquer, né, e uma outra tensão para a esquerda, aqui. Então, o que acontece logo no início do movimento, né? Eu tenho aqui, então, essa situação, a TD, né, e eu tenho aqui T, a tensão da esquerda. Veja, não há outra alternativa. Esse ponto aqui vai descer. Vai descer. Consequentemente, num instante subsequente, a situação já é esta. Já é esta. De forma que aquela solução, ela na verdade, como nós levamos em conta a dinâmica, né, nós agora conseguimos entender, né, por que esse pulso tende a se dividir em dois. Num momento subsequente, o que nós vamos ter? Dois pulsos. Eu dei uma explicação com base em argumentos de dinâmica, mas a equação que nós deduzimos é uma equação dinâmica também, de forma que, de certa forma, ela está levando em conta todos esses efeitos. Tá? O fato é que se eu produzo um pulso ao tocar algum instrumento de corda num determinado instante de tempo, esse pulso se divide em dois pulsos, um para a direita e o outro para a esquerda. E isso é fundamental para a formação de ondas estacionárias e produzir o som, como nós conhecemos.